O futuro chegou na tela do presente. É a nossa cara, é a TV da gente. A TV Diário do Sertão. A nossa cultura, esporte e lazer. Tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação. Na TV Diário do Sertão. Chegando onde você estiver. Com lindas canções todo dia. E toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão. Vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão. Vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão. A nossa TV. TV Diário do Sertão. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finalzinho de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. São precisamente 17 horas e 11 minutos. E em primeiro lugar, como sempre, agradecer a Deus por mais um dia que está indo embora, chegando aí já no início de noite, fim de tarde, né? Agradecer também a todos vocês que estão ligados conosco em todas as nossas plataformas digitais, a você, dona de casa, que permite que eu entre todos os dias no seu lar, na sua residência, em todos os cômodos, porque claro, com a internet, com a rede social, não tem fronteiras, não tem limite. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, a você empresário, que permite também que eu entre na sua empresa, você que... Espero que você tenha tido um dia maravilhoso, um dia proveitoso para a sua empresa, para seus colaboradores e recebendo também muitos clientes, né? Muito obrigado pelo carinho de todos. Olha, agradecer a todos que estão agora nas plataformas digitais, as principais. Você que está agora ligado no Facebook Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Você que está assistindo o programa pelo nosso link tvdiariodosertão.com.br, muito grato a você que está assistindo pela Netline HD TV, canal 3, você sabe, canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão na Netline HD TV. A você que está no nosso canal do YouTube Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Você que está ouvindo pela rede Diário de Rádios, muito grato pela audiência. Você que segue a nossa homepage, programa Checkmate CZ, muito grato. Você sabe que na nossa homepage, além de você assistir o programa ao vivo, você tem todos os programas na íntegra para você compartilhar, para você assistir quando quiser, o dia que quiser. Você também, claro, que já segue o nosso canal do YouTube, né? Programa Checkmate. Você que já se inscreveu, muito obrigado. Se não se inscreveu, se inscreva agora e ative o sininho para receber todas as notificações. Você que já segue o nosso Instagram, vai aparecer aí, já está no seu vídeo, Programa Checkmate TV. Você sabe que no nosso Instagram não tem fake news. Aqui nós só tratamos de fatos. É um material todo produzido aqui no programa que você pode compartilhar com segurança. Lá você também tem picotes do programa. Lá você sabe tudo o que vai acontecer no Balanço Diário. Então se inscreva no nosso Instagram,
Programa Checkmate TV. E o nosso WhatsApp tá aí, ó, 839-8653-1759. Nosso WhatsApp tá aqui, ó. Você fala comigo em tempo real, agora mesmo. Você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário para os nossos entrevistados. Então, interaja conosco. Aproveita bastante as nossas plataformas digitais. Faça esse programa junto comigo. Você sabe, o Balanço Diário é um programa feito para você e com você. Muito bem, 17 horas e 15 minutos. Olha, hoje o programa promete, hein? Hoje nós vamos falar muito aqui, muito mesmo. Nós temos aqui a presença ilustre de duas pessoas que têm muito conteúdo, muita coisa para conversar conosco, e você, claro, vai poder, como já disse, participar do programa. Então, interaja conosco. Ora, nós vamos falar hoje sobre a conjuntura sociopolítica pandêmica no Brasil. Então, eu tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida, é um programa que não tem condição de ser concluído hoje. Eu já vou até falar aqui com os convidados que nós vamos marcar uma nova data na próxima semana para dar a sequência, porque é muito assunto, né? Realmente não para de surgir assunto quando a gente vai falar do Brasil, tá certo? Volto a enfatizar que o programa Balanço Diário, tá? Ele não tem aqui lado partidário, que fique bem claro isso, tá? Aqui não se trata de direita nem de esquerda, o programa não toma partido, tanto é, tá, que eu deixo aqui o espaço para qualquer pessoa que queira depois, sim, porque eu entendo como é a questão da ideologia política, principalmente aqui no Brasil, né? Aqui no Nordeste, tá? E principalmente nesse momento. Então, você que está assistindo agora, se em algum momento você se sentir assim, ofendido, você queira algum direito de resposta, fique à vontade, tá? Entre em contato com a nossa produção e você vai ter, inclusive, o direito de vir aqui ao programa também e expor, tá? Os seus pensamentos. Quanto a isso, fique tranquilo. Então, hoje eu tenho aqui o privilégio, a alegria, tá certo? De receber duas pessoas, como já disse, com muito conteúdo. E olha só, deixa eu só falar aqui um pouquinho da biografia aqui, do currículo, né, de cada um deles, tá? Vamos começar então, pelas mulheres, né? Vamos começar por elas, tá? Olha, quem está comigo aqui hoje vai participar do programa, ela é jornalista, socióloga, professora da Universidade Federal de Campina Grande, campus de Cajazeiras, doutora em Sociologia, atualmente preside a Associação dos Docentes Universitários de Cajazeiras, ADUC, seção sindical do Andes Sindicato Nacional. Além do movimento sindical docente, tem atuação no movimento feminista de direitos humanos e de luta pela terra. É isso mesmo. Estou aqui com a doutora Mariana Moreira Neto. Doutora Mariana, muito obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos iniciar com o seu boa tarde, suas considerações iniciais para todos os telespectadores. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. É um prazer enorme, né, ocuparmos esses espaços que para nós são fundamentais para que a gente converse. Acho que é fundamental estabelecermos um nível da conversa. Quando nós conversamos, nós não brigamos e nós interagimos. Então, conversar sobre o Brasil, conversar sobre
esse país nesse momento, não é? Independente de posições partidárias, independente de convicções religiosas, independente, mas eu acho que é fundamental conversarmos sobre o Brasil. E é isso que a gente espera dessa nossa roda de conversa. Muito bem. O outro que está aqui comigo já esteve uma vez, está de volta, né? Ele também, uma pessoa muito preparada, tá? Ele é militante sociopolítico cultural, licenciado em História e Geografia pela UFPB. Inúmeras especializações, desenhista técnico da CEPLAN, Secretaria de Planejamento, diretoriano do Partido dos Trabalhadores, aqui de Cajazeiras, Paraíba. Estou falando de Nonato Saraiva. Nonato, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Seu boa tarde, suas considerações iniciais. Bem, boa tarde, Fernando. Boa tarde, a minha amiga Mariana, amiga histórica de longas datas e lutas, né, pelo país inteiro. Ela citou alguns eventos aqui e no próprio currículo da amiga que Mariana já expõe, né, as suas participações e nas lutas históricas, né, que a gente, nos embates que a gente trava por esse país afora. Boa noite aos ouvintes e aos internautas e os que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite aos amigos dos nossos grupos, os inquietos de todo o país, né, que a gente tem esse prazer de estar agora dialogando com vocês. E daqui a pouco eu vou citar o nome de todos eles, né, que estão em cadeia com a gente, Fernando, pelo país afora, né, muitos que a gente ontem divulgou a chamada e eles espalharam pelo país afora. E agradecendo desde já essa nova chamada, essa nossa nova participação. E assunto é que não falta, como você colocou. Assunto para dar e vender para vários programas, né? A cada dia a gente tem uma surpresa nova, surpresa que não são boas, por isso que nós estamos aqui para tentar entendê-las e explicá-la através deste contraponto, que a gente até agradece à TV Diário, num espaço que a gente tem tão restrito para a condição do contraponto. Desde já a gente agradece, né? Nós estamos aqui para responder as questões e também fazer algumas indagações sobre o que vier, inclusive nas discussões que possam surgir durante o debate. Muito bem, e como você disse, não faltam assuntos, inclusive hoje, né? Hoje está acontecendo aí a Conferência Mundial do Clima, tá? Então, líderes, né, chefes de Estado aí de vários países, inclusive o nosso presidente Jair Bolsonaro também participando, né? E nós temos também muito a falar sobre isso, porque quando a gente fala em clima, quando fala em meio ambiente, a gente lembra logo de um patrimônio nosso que precisa realmente ser muito mais bem cuidado, que é a nossa Amazônia, né? Então vamos conversar também sobre isso durante o programa e ver o que vocês acham, né, a respeito de como está, né, o atual governo com relação ao meio ambiente, visto que o próprio ministro do meio ambiente vem recebendo críticas aí, não apenas aqui no Brasil, como no mundo inteiro, né? Mas vamos chegar lá, vamos por partes, né? Como eu disse, um programa não vai ser suficiente, tá? Então vamos lá. Eu gostaria de começar, atenção, repetindo que você que está assistindo o programa, esse é o nosso WhatsApp, fique à vontade para mandar sua pergunta, mandar o seu comentário e eu vou fazer aqui ao vivo aos participantes, tá? Primeira coisa que eu queria que a gente iniciasse era ouvir de vocês e fiquem à vontade, vamos deixar esse programa assim, como a minha querida Mariana falou, né? Uma roda de bate-papo, né? Como se a gente estivesse agora numa pracinha, sentado, esquecendo as câmeras e batendo um papo bem agradável, né? Então vocês que têm aí cada um o seu microfone, fiquem à vontade, para que um aproveite a fala do outro, né? Tá certo? Não fique apenas esperando que eu me posicione na pergunta, tá? Vamos fazer uma roda de bate-papo. Então eu queria iniciar falando o seguinte:
Aconteceu uma reviravolta. Isso aí é óbvio, né? Com a questão da elegibilidade do presidente Lula agora para as próximas eleições, né? Ele agora já pode ser candidato, tá certo? E a suspeição do juiz Sérgio Moro, né? Então eu queria que vocês se posicionassem a respeito disso. O que é que vocês acham? Vocês acham que isso que aconteceu agora realmente é o que deveria ter acontecido desde 2018, quando o presidente Lula não pôde participar das eleições, né? Tá certo? Quando aconteceu a questão da Lava Jato, né? E que o nosso ex-juiz Sérgio Moro, tido como herói no Brasil, né? Mas depois, na minha opinião, sem lados políticos, para mim o primeiro erro, o erro crucial de Sérgio Moro, foi quando ele realmente aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro e foi fazer parte do seu ministério. Ali já ficou um negócio assim meio estranho, né? Mas quem começa, vocês decidam, fiquem à vontade. O que é que vocês acham? Fique à vontade. A gente pode inverter essa ordem natural, viu? Pela ordem natural, as mulheres. Olha, Fernando, tem uma questão que eu acho que é fundamental que a gente coloque nesse processo. Que tem, por exemplo, impeachment ou golpe da Dilma Rousseff. Quer dizer, depois se reconhece que a Dilma Rousseff não cometeu nenhum delito, nenhum crime. Ela foi tirada da presidência da República porque se recusava a compactuar, né, com deputados corruptos que queriam, né, se apropriar, com um judiciário que queria reajustes, né, regalias. Né? Então, o Sérgio Moro não era para ter acontecido, certo? O Sérgio Moro foi uma produção, né, de todo esse contexto. Golpe da Dilma Rousseff, o Michel Temer assume exatamente para coordenar todo esse processo que leva à eleição de Jair Bolsonaro. E, com todo esse processo, chegamos, né, a esse estágio. Então, era preciso tirar do páreo o Luiz Inácio Lula da Silva, né? E aí a indicação do Haddad, né, no último momento, não teve como ser um nome trabalhado, né? Até mesmo em muitos momentos, né, o Haddad era, né, as pessoas não sabiam nem pronunciar o nome, porque ele era um político, mas era um político conhecido muito a nível de São Paulo. Ao nível de Brasil, ele foi ministro da Educação, que não tinha uma repercussão. Então, foi toda uma orquestração. E não venha nos dizer que isso é teoria da conspiração, que isso é coisa, né, reclamação de petista. É uma avaliação, uma análise de conjuntura. Ora, teve todo um processo. E nós, da educação, colocamos muito isso. Ainda no governo Luiz Inácio Lula da Silva, com todas as ressalvas, nós da educação fazemos sérias críticas ao governo Lula. Sabe? A criação das universidades sem um cuidado, por exemplo, com a contratação adequada de docentes, né? Sem a preocupação, por exemplo, com a regulamentação do princípio constitucional que assegura a autonomia da universidade, que ele podia ter muito bem feito isso. E hoje nós estamos aí vendo esse terror, né, da indicação de interventores nas universidades, as brechas, institutos, né, as brechas que isso foi levando. Então, esse processo, mas o que é que aconteceu? No governo Lula, a pesquisa, o conhecimento científico produzido nas nossas universidades, nas nossas instituições públicas, conseguiram descobrir um grande manancial de petróleo e, por uma pressão da população
esse manancial de petróleo, o pré-sal, ficou determinado que os recursos provenientes dessa riqueza, né, fantástica, seriam destinados prioritariamente para educação e saúde. Esse é um primeiro argumento, um primeiro elemento para se considerar. Segundo, mesmo com todas as limitações, mas uma série de medidas, né, de políticas públicas com fortes conotações sociais, de inclusão, de geração de renda, de redução da pobreza, vai mudando a configuração do país, a cara do Brasil. Né? Pobres que antes eram apenas restritos às dependências de empregada, lá no fundo da casa, agora estão na casa grande, na sala da casa grande. Né? Estão nos aeroportos, viajando. Estão nas universidades, não como faxineiros, não como seguranças, mas como alunos dos cursos de engenharia, de medicina, de história, de geografia. E isso começa a incomodar. Então, era preciso frear esse processo. Aí chegamos, então, nesse estágio. Hoje a Justiça está reconhecendo que não houve crime da Dilma, reconhece que não houve, né, crime do Lula, e reconhece, né, na verdade, toda a parcialidade do Sérgio Moro. E não sou eu que estou dizendo. Né? Não sou eu que estou dizendo. Né? O marreco lá de Maringá, né, que adora a Edith Piaf, né? Então, na verdade, não sou eu que estou dizendo. É a própria justiça brasileira que reconhece que ele foi imparcial. Que ele agiu não como um magistrado, mas que ele agiu como um cabo eleitoral de alguém. Então, é todo esse processo. E nós estamos vendo a situação que nós estamos hoje no Brasil. Além da pandemia bolsonarista, nós temos a pandemia do Covid, que se associa. Né? Porque em muitos países do mundo, o que é que nós estamos vendo? A pandemia não está deixando esse rastro de terra arrasada que nós temos no Brasil hoje. Então, acho que é um pouco para a gente refletir sobre isso. Esse processo não é de hoje. Ele vem como uma somatória. Mariana, quando você tocou há pouco aí, na sua fala lá atrás, eu acho interessante fazer essa pergunta a vocês dois, né? Até para que a gente deixe bem claro o posicionamento de vocês, né? Porque, assim, independente de direita ou de esquerda, eu acho que a pior coisa que existe no nosso país, chama-se a hipocrisia. E o que é que eu acho ser a hipocrisia? É você ver o óbvio e, por amor político, você não querer enxergar aquilo. É o que a gente vê. Mas não vê hoje, não. Vê desde lá de trás. Isso é fato, né? Eu não estou falando aqui de pessoas da direita ou pessoas da esquerda. Na época da esquerda no poder, também se via isso. Hoje, na época da direita, também se vê, e muito, essa é que é a verdade, quando muitos aí não querem admitir os erros que existem no governo atual. Isso aí é o que eu chamo de hipocrisia, tá? Aí eu pergunto a vocês dois aqui o seguinte: vocês não negam, em momento algum, né, que membros do PT, e aí eu falo de N pessoas, né, da época, e aí você vai ver Delúbio, José Disseu, né, Palocci, né, Lula, Dilma, enfim, todos aqueles que participaram, de certa forma, do que a mídia mostrou. Vocês não dizem aqui de maneira alguma que todos eram santos, né? Muitos também erraram, sim ou não? Eu vou voltar um pouco antes, né? Porque essa questão, ela não foi preparada especificamente agora com o golpe da Dilma. Ela vem desde, por exemplo, Fernando, toda vez que o imperialismo
ele está voltado para as guerras frias, lá entre Estados Unidos e Europa, eles esquecem um pouco do seu quintal, que até então era como nós éramos tratados em relação ao imperialismo. Eles esquecem um pouco. E nesse período, a gente tem a liberdade de discutir, de propagar ideias, de fazer renovações políticas e aí de implantar novos modelos, mais de um socialismo humanitário, né? As demandas são mais vistas e as pessoas começam a ter mais espaços. Nestes períodos em que a mão grande do capitalismo, do monopolista, ela se distancia a esse crescimento, e sempre criar um crescimento social em todos os países, isso é histórico, logo após eles voltam, e aí eles começam a atuar novamente, pegam um trabalho que foi preparado de muitas décadas e destroem. O neoliberalismo, ele não tem competência para se manter no poder. Ele tem competência para comprar, tomar, vilipendiar, usurpar e destruir. Porque eles querem manter um padrão às custas do trabalho escravo, da mão de obra barata. Essa é a regra geral. Então, o que houve aqui no Brasil é o seguinte: nos 14 anos, houve uma mudança que não houve em 500. Certo? Eu não vou entrar na questão de quem fez ou quem não fez. Primeiro, se eu soubesse quem iria me trair, eu jamais deixaria aquela pessoa fazer parte do meu convívio. Mas eu não adquiri ainda essa capacidade de saber antecipadamente quem irá me trair. Isso seria uma dádiva, e aí eu agradeceria às divindades de me dar esse poder de detectar. Então, na nossa família tem pessoas que, infelizmente, nos entristecem em determinadas posturas, e claro que não haveria de deixar de haver nos meios partidários. O que a gente não pode destinar toda essa crítica ao conjunto, em virtude de uma ou duas pessoas terem feito algo errado. As coisas apareceram agora de uma forma, o Palocci fraquejou, mas tem uma questão, a gente tem que voltar. Eu trabalho na Constituição Civil há mais de 40 anos, eu comecei com 14, estou com 59, então já tenho um tempo tarimbado na Constituição Civil. Eu faço um parâmetro, para se entender a rachadura de um prédio, eu não posso simplesmente olhar para a rachadura, eu tenho que olhar para a base. Eu tenho que saber o que houve na base, que aconteceu aquela rachadura. Então, para se entender o que está havendo agora, eu tenho que voltar um pouco para um período de um cidadão chamado Joaquim Barbosa, que começou todo esse processo do lawfare, que hoje a gente está vendo, que é uma espécie de preparação para um tribunal de exceção que foi constituído no Brasil. Tribunal de exceção, para quem não sabe, você pegue a história do Holocausto de Hitler, que você vai saber, né, como se prepara um tribunal de exceção. Não adianta defesa. A tese de condenação está pronta e pode ser o melhor advogado do mundo, ele não consegue fazer, suplantar aquilo que está pronto. E o Tribunal de Exceção é um conjunto de membros do judiciário que infelizmente se prestam a esse papel. Não foi Sérgio Moro sozinho, nós temos um conjunto. Eu já debati com membros aqui do judiciário, inclusive amigos meus, que vêm com aquela velha temática. Mas, Donato, ele foi condenado em 4, 3, 2, 3, 4 instâncias. Sim, mas do mesmo Tribunal de Exceção. Juízes que disseram que leu 2.600 páginas em uma semana, tinham que ler 2.000 e poucas 200 mil páginas numa semana, tinham que ler 2.000 por dia, em 6 dias, sem parar, sem comer, sem nada. Quando eu vi o Joaquim Barbosa se antecipar, colocar na frente todos os processos contra os principais líderes petistas e deixar de lado o mensalão e o trensalão tucano, que era infinitamente superior, eu já vi uma coisa estranha. E ali começou o período chamado juízes de holofote, juízes midiáticos, o que não é correto pela Constituição. Juiz tem que ir lá para julgar, é destino de pessoas que estão em jogo, destino de um país, de uma nação. Então o juiz não pode nunca ir para uma TV e expor o seu pensamento sobre um processo em que ele vai ser decisivo em cima daquilo ali. Jamais isso pode acontecer. Muitos juízes, amigos meus, ficam de boca aberta, grupo de juristas, e não entendem como isso aconteceu no Brasil, aos olhos da Suprema Corte. Então, o Joaquim Barbosa, ele começou esse processo do lawfare, que é uma preparação jurídico-político-midiática, aí entrou o Grupo Globo, e a gente pode voltar para o tempo de Getúlio Vargas, que a Globo, com o Jornal do Brasil, e Carlos Lacerda fizeram com Getúlio. O mesmo processo, ele se repete ciclicamente. Isso volta a acontecer usando os mesmos métodos. O bolsonarismo está usando agora a tentativa de impor a mordaça através da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei da ditadura militar, que já devia ter sido revogada, inclusive pelos governos que passaram, para não deixar brecha, como a Mariana colocou.
Então, a partir daí, houve uma condenação do Dirceu, mas o pessoal esquece, é que a propaganda foi tão pesada na condenação, aí você tem 200 telejornais, 80 capas de Veja, aí vocês lembram das capas da Veja com Lula degolado, mas quando saiu a absolvição de Dirceu, foi uma nota de rodapé, 5 segundos no jornal. Então, um massacre midiático que faz parte do processo de lawfare é tão pesado que para você se livrar dele, você não tem um contraponto para esclarecer. Por isso que é importante esse espaço que a gente está tendo aqui agora, para fazer exatamente o que a gente não consegue fazer nas emissoras locais. A gente é tolhido desse processo, desse direito constitucional de fazer essa defesa que a gente está fazendo aqui agora. Ninguém lembra que Rosa Weber, que teve duas posturas, eu acho que ela gostou, né, Mariana, dizer, eu quero ser a responsável pela condenação dos petistas. Rosa Weber disse, não tenho prova para condenar o Dirceu, mas vou condená-lo a si mesmo, porque a literatura me permite. Condenou. Os mensaleiros, 15 anos depois, foram todos absolvidos. E aí, quem vai pagar o estrago? Você ouviu isso em alguma emissora? Não. Entendeu? Então, a preparação para execrar é maior do que o espaço para se defender, e que as pessoas que os condenaram não foram para as rádios pedir desculpas, e nunca irão. Na condenação do Lula, aí eu digo, rapaz, esse negócio não está certo. Aí veio o TCU, Augusto Nardes, um dos caras mais sujos, certo? Em processo até dos Zelotes. Eu já vi outra, voltou a entrar na TV Gazeta, TV Cultura, era Augusto Nardes, era a estrela da noite, dizendo que ia condenar a Dilma, antecipando o seu voto de condenação. Isso interfere no processo e na lógica da exposição pública. Eu vi, como é que o juiz faz isso? E outra coisa, membros do TCU não são, em sua maioria, juristas, são políticos nomeados por presidentes. É diferente do STJ e STF. Então são políticos, está aí o Vitalzinho, que a gente vê a situação, né? Quando votou contra a Dilma, baixou a cabeça. E meu avô sempre dizia, nunca confie num homem que fala sem olhar no seu olho. Que fala olhando para o chão. Aí começou. Do TCU, a gente viu que não adiantava defesa. Eu já comecei a observar. Epa, o processo está preparado. Mas não era para a Dilma, era para o Lula. E aí inventaram uma tal de uma pedalada, que era para um sujeito chamado Mansueto Menezes, aqui do Ceará, vergonha do nosso Ceará, que virou depois secretário de Meirelles, no governo Temer. Mansueto criou a tal da pedalada, ironizando os passeios da Dilma nas tardes lá da Granja. Então, o que a Dilma fez? Então, o pessoal esquece da frase do Aécio. Ela não vai governar. Mal perdedor. Ela não terá o judiciário, não terá a Câmara, nem terá o Senado. Vamos sangrar este governo. E ela passou 1 ano e meio sem orçamento. Para pagar a Bolsa Família do Natal, ela teve que tirar dinheiro de um banco, que depois repôs, para não deixar o pobre sem o Natal. Isso foi chamado pedalada, certo? E aí crucificaram a mulher, que depois que ela foi deposta, os mesmos que a crucificaram, disseram que a pedalada não é mais crime. Então, Dilma foi injustiçada, o próprio Ministério Público disse que ela não cometeu crime, mas não lhe devolveu o mandato. E aí nós viemos depois o quê? Os mesmos juízes mexerem na Constituição para antecipar uma prisão, para tirar, no período em que o Lula estava na frente das pesquisas, mexer os pauzinhos na Constituição para tirá-lo do páreo. E aí a Rosa Weber apareceu de novo, um segundo voto que ficou nos anais da justiça brasileira. Não sou a favor da condenação, porque não existe prisão em segunda instância na Constituição. Mas vou condená-lo a si mesmo, porque vou seguir o colegiado. Olhe bem, como se aceitar um negócio desse? Nonato, desculpa atrapalhar, já atrapalhando, e de certa forma, em alguns momentos, vocês não fiquem assim, eu também vou servir como se fosse um contraponto, tá? Mas até para que a coisa possa fluir melhor, né? Duas coisas que você falou aí, que eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, especificamente a você agora, tá? Primeiro, quando você falou no Tribunal de Exceção, né, que você falou agora há pouco, né? Você falou de toda essa conjuntura que foi montada, que aí tem o Sérgio Moro e tudo mais, tudo preparado realmente para derrubar, né, para impedir que o ex-presidente Lula pudesse voltar a concorrer em 2018, já tudo se planejando para que acontecesse o que aconteceu, né? Então, eu lhe faço a primeira pergunta, né?
Nessa conjuntura que você cita, né? Como entra o Michel Temer nessa conjuntura? O Michel Temer, ele entrou aí como um estranho no ninho, um cara que entrou também desde o começo, já com o pensamento da conspiração de escantear a Dilma e assumir o governo. Primeira pergunta, é a visão de vocês em relação a Michel Temer, tá? Em tudo que a gente presenciou. E a segunda pergunta, quando você falou há pouco, que Dilma governou sozinha, sem apoio, sem nada. E aí entra o contraponto, né? Vocês também depois, se puderem falar nisso, falem. Como vocês veem hoje também o governo Jair Bolsonaro? O governo Jair Bolsonaro hoje, ele está tendo todo o apoio para poder governar ou o STF interfere? Por favor, fique à vontade. Eu vou, para finalizar, eu vou chegar nessa questão, porque eu ia chegar exatamente aí. Veja bem, o Lula mexeram na Constituição, condenaram, e aí eu estou vendo hoje pessoas condenando o STF, dizendo que o STF está perseguindo o presidente, mas foi o STF, um dos responsáveis pelo Bolsonaro estar no poder. Porque essa atitude do STF em mexer na Constituição e tirar o Lula do páreo, que foi o STF que fez, por pressão. Lembra da Carmen Lúcia da noite, quando o diretor da Globo Temer visitar a Carmen Lúcia às 6 da noite, Carmen Lúcia ir na casa do Temer, o Irineu Marinho indo no STF, pressionar para que se condenasse o Lula. Aí foi a pressão midiática, porque a Globo perdeu os processos na época do governo do PT, na tentativa de tributar as grandes fortunas, ela perdeu nas verbas de concessão. E era 650 milhões e ela tinha que pagar. Além de não pagar, Temer dispensou a dívida e ainda deu 5.000% de reajuste na sua verba. Então, o Temer, e aí eu vou até quebrar agora essa retórica de o Temer. Quando você faz uma coligação, PT, PMDB, você não escolhe o candidato do outro partido. Quem determina é o partido da coligação. É a maioria que determina quem vai ser o candidato. Não é o PT, por exemplo, que diz, o nosso candidato que a gente quer para vice é Fernando. Nunca pode fazer isso. Então o PT teve que aceitar Michel Temer como vice. A Dilma teve que aceitar. No segundo mandato, a carta do Temer já disse tudo. Ela sempre me tratou como um vice figurativo. Ela nunca confiou no Temer. Só que Dilma confiou demais na justiça. Nesse ladro da justiça que estava no poder, que fez o que fez com ela. E Roberto Requião dizia, toma cuidado, estão preparando um golpe para você. E ela dizia, não se preocupe, eu acredito na justiça. Mas aí, estava tão forte a questão, porque não adiantou nem os áudios do Jucá, dizendo com o Supremo e tudo, parece que não se viu de nada, ali já foi um crime, de uma preparação de um golpe, que começou com o Temer, e aí retirou a Dilma do poder e passou o bastão para o Bolsonaro. Então, como eu disse desde o início, se eu soubesse quem ia me trair, eu jamais me aliaria com aquela pessoa, mas eu não tenho esse poder de antecipar as traições. Traição pode acontecer até num casal, imagina num parceiro de política. E foi isso que houve. E foi claro, muito claro na carta. E aí a gente viu, finalizando, o STF fez o que fez, contribuiu com a retirada do Lula para a eleição de Bolsonaro, só que o Bolsonaro não venceu com a maioria do povo brasileiro, como ele diz. O Bolsonaro venceu com 57 milhões de votos, mas 49 milhões não votaram. 48, apesar de tudo isso, Fernando, que o PT sofreu, ainda tirou 48 milhões de votos. Você imagina, se não tivesse acontecido isso, se não tivesse tirado o Lula, se não tivesse todo esse processo, como seria essa eleição? E sem falar nos que criticam e pediam que o PT fizesse análise, como é aquele termozinho, introspecção, não. Foram os que não votaram e foram para Paris. Por quê, Fernando? Quem elegeu Greca em Curitiba, quem elegeu Dória em São Paulo, e quem elegeu Witzel, ou Crivella no Rio de Janeiro, foram os votos brancos e nulos. Todos eles tiraram o segundo lugar. São Paulo foi quase 300 mil votos brancos e nulos a mais do que o primeiro colocado. Então a gente tem que pensar bem. Você que diz eu não vou votar em nenhum, acaba elegendo o pior. E o grupo que não votou e se absteve no segundo turno é tão ou mais responsável por essa situação do que o próprio eleitor do Bolsonaro.
Porque em sua saída, em sua covardia de não votar, deixaram o campo aberto. E juntando os 49 com 48, dá 96, né? 97 milhões de pessoas. Então o Bolsonaro não governa e não governa para a maioria. Só de eleitores, ele esquece que são 97 milhões que não votaram nele. E dos 57 milhões, ele não tem mais 30. De tanta desgraça que esse cidadão trouxe, aí não vai entrar daqui a pouco, eu deixo o bastão agora para a amiga Mariana. Retomando um pouco, Fernando, aquela questão anterior que você colocava da corrupção, né? Eu acho que uma questão que a gente tem que considerar é a seguinte, por exemplo, na minha casa, eu faço a limpeza da casa. Então, eu pego um detergente, eu pego um desinfetante, lá coloco uma água sanitária para limpar a sujeira. Mas aí eu vou dizer, essa água sanitária, ela não está não tá legal. Eu vou estar com cheiro estranho, vou misturar água. Ou não vou usar água sanitária. Não vou deixar essa sujeirinha. O que é que... Porque a sujeira vai estar lá. Então, a corrupção, né, nós, da sociologia, a gente tem um sociólogo clássico, né, o Emile Durkheim, que ele vai estudar a questão do suicídio. Ele vai dizer, ora, em todas as sociedades humanas, as pessoas cometem suicídio. Inclusive, o suicídio é necessário, ele vai dizer. Então, em todas as sociedades humanas, quando a gente vai analisar, existem corrupções. A grande questão é como você trata a corrupção. Por exemplo, teve corrupção no governo Lula. Teve corrupção no governo Dilma? Teve. Mas o que é que nós vimos no governo Lula, no governo Dilma? Autonomia da Polícia Federal, a fortalecimento da Polícia Federal, com concursos, com equipamentos... Política salarial. Política salarial para os policiais. Civis e militares. Para que eles fizessem um trabalho. E em nenhum momento pode fuçar aí todas as manchetes de jornais, todos os noticiários desse país, no governo Lula e Dilma, que você não vai encontrar nenhum dizendo o Lula pediu para trocar o superintendente da Polícia Federal. Ou um jornalista de uma rádio que falou mal dele. Ou jornalista. Então, essa é a questão. A corrupção existia. Mas, em nenhum momento, primeiro, ela foi escondida, e segundo, ela foi utilizada, como foi depois, como bandeira de um governo ético. Não, nós vamos combater a corrupção, porque esse governo está contaminado, está podre, e nós somos os salvadores. Nós vamos restaurar a moralidade. Isso não existe. O que existe é um Estado que precisa equipar os seus engenhos, as suas ferramentas, para as condições necessárias para que, existindo a corrupção, ela seja investigada, os corruptores sejam punidos. E eu lembro muito bem, quando nessa história do mensalão, a resposta do Lula. Não quero nem saber quem foi. Se for comprovada a corrupção, tem que pagar. Ele disse textualmente, eu lembro muito bem, essa imagem ficou na minha retina, né, sendo abordado, dizendo, mas eu não quero nem saber quem foi. Se for comprovado, agora eu não quero uma condenação prévia, midiática, né, sem a devida comprovação do ato e da autoria. Foi fulano, cometeu a corrupção, cometeu. Pune. E para isso nós temos os instrumentos da punição. Uma Polícia Federal atuante, autônoma, isenta, que não precisa estar prestando contas a presidente da República, porque ela não é... E nem sendo substituída para não investigar crime nem dos tendo filhos. seus delegados substituídos, seus superintendentes substituídos, porque ameaça me investigar. Não. Tem a autonomia. Então, eu acho que a grande questão que precisa ser colocada é essa. Primeiro, a corrupção não foi inventada pelos governos petistas, e segundo, os governos petistas não foram coniventes com a corrupção.
que eu acho que é fundamental que essas questões fiquem claras. Ao contrário, né? Os governos, o que é que nós tivemos, por exemplo, em cidades como o Rio de Janeiro? As unidades de polícia pacificadora, que foram políticas públicas importantíssimas, por exemplo, no combate às milícias, a essas organizações paralelas do Estado que começava, né, a dominar territórios. Aquela cena, inclusive, a Globo ganhou um prêmio internacional com reportagem sobre a ocupação daquele morro lá, né, pela polícia, que era dominado por traficantes, por milicianos. Né? E quem foi que fez isso? Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Polícia do Exército, que foram lá. Então, eu acho que essas questões é que precisam ficar claras, né? Para que não fique... Ai, não, mas o PT era que era corrupto, o Lula é que era corrupto, a Dilma é que era corrupta, né? Nós somos os... Não, e aí tá... Quer dizer, e aí o que é que nós estamos vendo na conjuntura atual? Nesse momento atual, além do enfraquecimento dos organismos do Estado responsáveis, basta ver, eu não vou nem para a Polícia Federal, IBAMA. Estão desmontando o IBAMA e o ICMBio, retirou 90% do orçamento. Do orçamento, e o Instituto Chico Mendes, né, que é um organismo, para permitir, né, a grilagem, a ocupação de reservas naturais, a destruição das nossas florestas, das reservas indígenas, em nome de quê? De um combate à corrupção. Ah, não, mas o governo Lula dava terra para o MST para fazer. Aí, está vendo? Corrupção. Né? Ah, financiava, né, o MST, corrupção. E nós estamos vendo o quê? O desmonte. Está se esfacelando, sim, se esmigalhando na tua mão, aqui, ó. Um organismo que é fundamental para um país como o nosso. Principalmente agora, com um conjunto de biomas, Caatinga, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Cerrado, Pantanal. E nós vimos no ano passado, o Pantanal ardeu praticamente em chamas. E aquilo não foi ambientalista que tocou fogo, não. Nem índio. Nem índio. Ao contrário, os índios preservas, nem ONGs. Aquilo foi intencional. Foram exatamente para dizer, está vendo? Não dá certo. Não dá certo preservar esse negócio, porque vem um fogo e queima. Então vamos plantar capim, vamos criar boi, que aí ninguém queima. Tá certo, então vamos criar boi. Então eu acho que é fundamental, viu, Fernando, que a gente tenha essa leitura clara. A corrupção não foi invenção do PT, nem a corrupção vai acabar no governo do Bolsonaro. Mas é preciso ver como o Estado, ele pensa, ou eu uso a água sanitária, e se ela não está funcionando, eu vou ver uma mais eficiente, ou eu jogo água dentro da água sanitária, deixo para lá, e não, deixa a manchinha aí, eu escondo com um papel de parede, eu boto um adesivo, né, e escondo. Não tem corrupção na minha casa, não tem sujeira na minha casa. Pode ir, Fernando, está tudo limpinho. Tu sente que cheiro é esse? Você falou na questão de como se está agora no governo Bolsonaro, né? Se ele tem apoio também. Isso. Uhum. Pegando o embalo agora, até chegar nisso aí, a questão que está sendo discutida na ilegalidade das ações do Moro, que agora à tarde está havendo uma votação que eu estou achando mais uma manobra pelo seguinte, tem 14 recursos para serem julgados, mesmo, aí eu vi a Globo hoje descer, mas o que Fachin disse e foi endossado por Fux, que já que foi tornado sem efeito as condenações de Curitiba, Moro é considerado suspeito, os processos estão anulados, então não tem que abrir mais discussão para recurso. Por que não? Por que os recursos não foram aceitos na quarta região, no TRF4? Por que não foram aceitos os recursos? Esses recursos podem comprometer mais ainda o ex-juiz Sérgio Moro. Eles têm que ser vistos agora sim. Ele não pode ser deixado de lado, porque tem um grupo do STF que quer blindar o Moro. Inclusive o Moro é o candidato da Globo. Todo mundo sabe disso. E a Globo hoje, se você pegar de manhã até a noite, o que ela está batendo é nisso. Não há necessidade de julgamento dos 14 recursos da defesa do Lula. É mais uma armação para
tentar minar essa suspensão do Moro e o tornar, né, novamente partícipe dessas questões. Erros gravíssimos que a gente apontava desde o início. Fernando, você mora em São Paulo, tem endereço fixo, nunca se negou a dar um depoimento a nada. Você não tem que ter sua casa invadida, sua mulher, seus filhos agredidos, o tablet do seu filho tomado. Se você é um cidadão aqui, foi presidente daqui, uma operação midiática às 6 da manhã, um helicóptero, a TV filmando. Outra coisa que começou a acontecer com esses juízes midiáticos. Como é que eu sou condenado e meu advogado não consegue acesso aos autos que dizem que eu sou culpado? E eu sei que eu sou culpado através da rádio daqui ou da TV dali, meses antes. E eu só tenho direito ao auto para conhecer porque eu sou culpado uma semana antes da minha defesa. Como é que esse processo, a minha acusação é em São Paulo, eu tenho endereço fixo, o Instituto é em São Paulo, o Triplex em São Paulo, e eu sou levado para Curitiba? Quem deu prerrogativa a Sérgio Moro para ter esse poder de confrontar a Corte Suprema, um juiz de primeira instância, e tomar de conta todos os processos de um adversário político seu, do seu pai, da sua turma toda, e levar para Curitiba, senão para dificultar todo o processo de defesa? Isso é um tribunal de exceção. Todo Bretas, aquelas juízes. E aí, quando surgiram as gravações do The Intercept, a gente viu a putridão que foi exposta. Depois veio uma operação expulsa, pior ainda, diálogo entre juízes e promotores, armando forma de lhe condenar, brincando com você, desdenhando da sua pessoa. Juízes fazendo parte desse tipo de conluio público, que não se tiveram cuidado de se resguardar na ligação telefônica. Tinham tanta certeza da impunidade que fizeram isso. Levaram o processo, condenaram, execraram o cidadão publicamente, condenaram a 580 dias de prisão. E depois de tudo isso, a gente batia nisso aqui nas emissoras de rádio, falávamos, dizia que estava errado, que Sérgio Moro era um juiz seletivo, político, esse processo está errado. A gente dizia isso muito antes. Nós estamos de peito erguido, a gente sai na rua e diz, eu não avisei? Muitos juristas aqui teimaram comigo, e usaram aquela de várias instâncias do mesmo tribunal, compadre. E aí a coisa está exposta. Então, o que a gente tem que esclarecer é que temos que ficar atentos a essas manobras jurídicas, para tentar levar a cara de quem transformou o Brasil no que está hoje. E foi por causa disso que Bolsonaro foi eleito. Qualquer um seria eleito. Bolsonaro foi eleito sem projeto algum, porque nunca teve em 30 anos de política, ele e seus filhos. Por isso que não tem projeto, e está usando o projeto dos outros, depenando do país. E aí, na sua pergunta, como que Bolsonaro não tem apoio? Bolsonaro comprou o Senado e a Câmara, 40 milhões para deputados, para aprovar tudo que ele quer. Aquela jogadinha de dá e tira do Lira, sabe? Eu vou provocar Bolsonaro. Ele tá, eu não queria estar na pele do Bolsonaro, porque ele se aliou que existe pior na política, é o Centrão. Centrão é chantagem. Ou você me paga até o fim da vida, ou eu derrubo. O Centrão vai cobrar de Bolsonaro todos os dias. E voltou agora, Fernando, o que não existia mais no governo petista, que é a farra das emendas. Hoje um prefeito, se quiser algum recurso, tem que se ajoelhar aos deputados e senadores e se humilhar para pedir. Porque acabou com o trabalho que existia no Ministério das Cidades, que foi criado por Zé Disseu. Eu fui conselheiro estadual das cidades por 2 gestões. Nós fiscalizávamos todos os recursos que vinham para o estado da Paraíba. Um conselho paritário e voluntário. Então a gente fazia isso. A prefeitura que quisesse uma obra não tinha tanta dependência de deputado. Mandava os projetos para o Ministério da Cidade. A equipe tinha conhecimento de todo o país. Qualquer calçamento, o governo federal sabia onde estava. Hoje, quando você acaba, o Ministério da Cidade agora virou figurativo. E ele acabou com os conselhos, acabou com a junta de trabalho. E aí nós vamos entrar depois no que ele fez para empobrecer a população, deixar o povo submisso, e a situação trágica que o Brasil está passando hoje. E com o retorno dessa chamada, eu vejo locutores abrir a boca aqui, emendas impositivas. Caçamba de emendas impositivas. Não tem que existir emenda impositiva, não. Tinha que voltar, o governo só tem controle, Fernando, do dinheiro que ele envia para uma cidade, através do Ministério da Cidade e seus conselhos. Quando ele põe 40 milhões no bolso do deputado, ele não tem como garantir que aquele 40, ou 10, ou 1, ou 100 mil vai chegar naquela cidade. E ele perde o controle, porque não tem um órgão fiscalizador. E principalmente quando ele está pondo dinheiro no bolso do deputado para aprovar o que ele quer, através do decreto.
Então é chantagem de todos os lados. Eu vou lhe dar 40 milhões para você tirar, por exemplo, Fernando, me diga, como é que em plena pandemia, um governo corta a internet da escola pública, taxa remédios em 10%, flexibiliza armas? Me explique, para que isso? Estão aproveitando essa pandemia, como o ministro do Meio Ambiente disse, para passar as boiadas. Ao invés de estar se juntando aos governadores, vai perseguir os governadores. Nem faz e nem quer que os outros façam. Todos os países estão trabalhando em conjunto. Todos os países fizeram o que o Brasil não fez. Se anteciparam ao processo pandêmico, colocaram um auxílio emergencial acima de $1.000 e um auxílio, chamado orçamento de guerra. Todos os governos, França, Espanha, Alemanha, Portugal, eles têm um valor para socorrer os pequenos e médios empresários, para evitar que aconteça o que acontece aqui em Cajazeiras, no Brasil. O empresário está quebrando e quer abrir seu comércio, porque ele sobrevive do comércio. E o cidadão quer ir para a rua, porque R$150 não dá para nada. O botijão é 110. É a maior alta de preço da história, a maior queda do PIB da história, a maior alta da cesta básica, a maior vergonha mundial que o Brasil está passando. E esse cara tem tudo, ele tem o Congresso e o Senado. Então, para encerrar, o que a gente está vendo, Fernando, é a concretização de um modelo excludente, que humilha o cidadão, e que infelizmente contou com o apoio de pobres, de incautos, que foram massificados por esse trabalho de mídia, que jogou essa propaganda, e as pessoas que tiveram o direito a ter comida na mesa, hoje não têm. E eu ligo a TV e fico penalizado, vendo coisas que eu vi na época de Sarney, quando a Globo adora isso, adora campanha filantrópica. Ela provocou, ela elegeu o Bolsonaro. Ela trabalhou para eleger Bolsonaro quando execrou o Lula toda noite no Jornal Nacional. Podia ser qualquer um, e infelizmente veio o Bolsonaro, só que ela criou um monstro, e esse monstro está batendo na sua porta, e aí ela está no jogo, tem que preparar outro, contando que não seja o Lula. Muito bem, estamos aqui conversando ao vivo com o Nonato Saraiva e Mariana Moreira, falando sobre a conjuntura sociopolítica no Brasil. Você que está assistindo, claro, pode participar através do número que está aparecendo no seu vídeo. Você pode mandar uma pergunta, pode mandar um comentário, tá certo? E eu vou fazer aqui, havendo tempo, né, aos dois convidados. Como eu falei no começo, realmente é um programa que não termina hoje. Vai ter que ter uma continuação, porque foi apenas a primeira pergunta da nossa pauta, né? São 18h07. Eu gostaria de entrar agora com vocês nesse outro assunto, tá? O comportamento das instituições jurídicas, o STF, o STJ, a CGU e demais, né? PRG, né? E demais órgãos afins, diante da instabilidade política, da pandemia da Covid, tá certo? Gostaria que vocês explanassem exatamente isso, né? Como é que vocês estão vendo, tá certo? Esse comportamento, né, dessas instituições perante a pandemia. E eu vou só aqui fazer aqui dar uma ênfase ao que o Nonato Saraiva falou, que para mim é muito estranho. Talvez até algumas pessoas critiquem o que eu vou dizer, né? Mas quando se fala em armar a população, surge uma pergunta: por que armar com tantas armas? Porque o número de armas, né, que foi aí colocado para ser aprovado, né, pessoas poder ter até 6 armas dentro da sua casa, né? Colecionadores aí, se eu não me engano, são 60. Então, munições, foram vetados, né? Hein? Foram vetados vários Não, itens. foi vetado. Ele queria. Não, foi vetado, mas se queria isso, né? Há uma preocupação, né, diante do que a gente está visualizando, porque a população armada é importante
Entre aspas, sim, porque hoje o bandido está armado. E o bandido já sabe que quando ele chega numa casa, ele vai encontrar uma casa que não tem arma. Ele pode ter, mas o cidadão de bem não tem. Agora, diante do que foi colocado e foi vetado, foi a Rosa Weber, né? Que vetou, não é isso? Foram, parece que eu acho que 5 itens. 8 itens, né? Parece, né? A Rosa Weber, né? E o número de armas realmente era muito grande para a pessoa ter em casa, né? Mas tudo bem, não é esse o assunto agora. A questão das instituições, né, jurídicas, tá certo? A inércia, o comportamento dessas instituições. Quem fala? Quem começa? Olha, Fernando, a primeira questão que a gente coloca é a seguinte: essas instituições, elas não caíram do céu. Elas são produto, né, dessa realidade. Então, quem é que indica os membros do Supremo? Presidente, né? Ok, eu não tenho nenhuma ingerência. Por exemplo, eu não escolho. Em muitos países, os juízes, membros das câmaras superiores, são escolhidos como prefeitos, vereadores, a população. São escolhidos entre juristas, né? Entre juristas. Conselho do Ministério Público. Ministério Público. A população, em alguns países, escolhe os membros das câmaras superiores de justiça, né? Vê os currículos, vê qual é a proposta. Aqui não, é o presidente. A cota de Lula é fulano, fulano, fulano. A cota de Bolsonaro. Cada presidente vai ter 3 ou 4. Vai votar a seu favor. Então, isso é muito clara. Então, a inércia, né, dessas instâncias em não terem, há mais tempo, digamos, assumido, né, uma posição mais contundente de cobrar de governos ações. A gente está vendo essa briga. Não, o governador pode decretar. Não, não pode. Prefeito pode. É muito essa imagem, né, dessas instâncias, como também espaços. E o mais sério, com todo respeito ao judiciário, mas o judiciário, inclusive, é um espaço muito mais fechado. Nós não temos controle nenhum. A população não tem controle nenhum sobre o judiciário, né? Sobre o judiciário. É diferente do executivo, querendo ou não, temos, né, nós das universidades, sou professora de uma universidade pública, mas nós temos, a população conhece, né? A população sabe que se eu não tiver, os alunos sabem que se eu não estiver dando aula, né, eles cobram. E podem encaminhar um processo, a professora está vagabundando, não está vindo dar aula. Nós somos docentes e nós não apenas damos aula. Nós executamos trabalhos de pesquisa, de extensão, atividades administrativas, e se eu não faço isso, a universidade me cobra. Por exemplo, eu não consigo progredir na minha carreira se eu, além das atividades de ensino, não tiver também um número X de horas, aulas dedicadas, de horas de trabalho dedicadas a essas funções. E a população conhece e sabe. E não venho dizer que hoje, inclusive, muito mais. Porque hoje todo mundo vê quando eu passo para a universidade. Todo mundo sabe a hora que eu chego na minha casa. Todo mundo conhece os projetos de extensão que eu coordeno. Os projetos de pesquisa. Agora, a professora da universidade está lá na TV Diário. Né? Então, esse processo, né, desse judiciário, né, nas várias instâncias, era muito claro. Ora, se eles apoiaram o golpe da Dilma, se eles legitimaram a punição do Lula, eles teriam que estar, no mínimo, coerentes com esse governo. Pelo menos no primeiro momento. Ou com ressaca moral tremenda. Ou com ressaca moral para não se posicionar. Só que quando a situação ficou num estágio tão dramático, nós assumindo a dianteira mundial dos números de mortos, o Brasil sendo considerado um país onde ninguém queria que chegar um brasileiro. Está isolado por 116 países. Por exemplo, foi criado em torno do Brasil uma cortina de isolamento. Então, é brasileiro? Não entra. Veio do Brasil? Não acessa. Então, nós nos tornamos vergonha. Então, isso começa a cutucar, digamos assim, né? Judiciário, como começa também a cutucar, querendo ou não, legislativo. Tome uma posição. Porque a questão agora não é só de briguinha, né, de emenda parlamentar, não. É vida. É um presidente, por exemplo, que começa a ser, não só no Brasil, mas sobretudo
internacionalmente apontado como genocida, que está dizendo, olha, se vocês não tomarem uma posição, vocês serão tão genocidas quanto. Né? E isso internacionalmente, nós podemos ser cobrados internacionalmente por isso. Porque nós, enquanto país, né, claro, e aí quem é que responde pelo país? O presidente, como eu respondo pela minha casa. Aquele exemplo que eu coloquei lá da sujeira. Tu chega na minha casa, Mariana, que cheiro é esse? Não, mas aqui está tudo limpinho, ó. Cobri aqui com um adesivo, tu não vai ver a sujeira, mas o cheiro está. E o cheiro está te afetando. E tu é contaminado pelo cheiro. Aí amanhã alguém chega e diz, mas tu está fedendo. De onde é que tu vem? Vem da casa da Mariana. Ô Mariana, me permita, as instituições como a STF, elas foram criadas com a intenção de proteger as elites e conter as massas. Historicamente, é essa a função de um tribunal superior, né? E nós temos vários. Eu até hoje não sei para que serve o Superior Tribunal de Justiça, certo? Porque a gente está lá um tal do Noronha, né? Lindoura, papapá, e a gente tem essas pessoas que o presidente, um dos membros do Superior Tribunal de Justiça, ele recebeu como prêmio um presente ao filho do Rio de Janeiro, a presidência do Superior Tribunal de Justiça Esportiva do Rio de Janeiro. E esse cara, a primeira coisa que ele fez foi punir um atleta, filho da Isabel, porque disse fora Bolsonaro. Certo? Então, isso é função da justiça. Quando as instituições se comportam dessa forma, abre espaço para esse revire que o próprio Bolsonaro está cometendo contra as instituições. O que a gente está vendo agora é uma atitude que a gente viu, eu disse no programa passado, nós assistimos isso chegar. Nós vimos os países, a China, que já conteve tudo, a Itália, a Europa entrando lá, a gente via aqueles caixões passando naqueles caminhões do exército, e a gente assistindo aqui. Mas nós seguros, porque se tivesse um presidente que estivesse preocupado também com isso, se tivesse um projeto de atuação, de prevenção, nós somos os campeões mundiais de imunização. Nós exportamos, fabricamos e exportamos vacina. Mas eu dizia, se isso chegar no Brasil, numa favela do Rio de Janeiro, na Amazônia, numa periferia daquela, como será se não tiver um trabalho? A gente sabia, a gente pensava isso. E chegou. Chegou e quem deveria tomar partido nisso, a gente sabe o que aconteceu entre as mudanças de ministro de saúde, o descaso, as brincadeiras que ele fez, né, o negacionismo, esnobou vacina, 70 milhões de doses, esnobou insumos em outubro, e nós que somos um país, quem acreditou em kit gay em mamadeira de piroca, está tendo que aturar a falta de kit de intubação. Então, é uma piada. O Brasil se saiu da 6ª potência mundial, do 2º maior PIB da nossa história. Nós empatamos com os americanos, suplantamos o Reino Unido, a 6ª potência do mundo, nós voltamos a ser a 12ª, com a 13ª, e em termos de percentual de vacinação, nós estamos em 66º. E na lei de atuação da proibição da liberdade de imprensa, nós estamos em 11º. Nós estamos perdendo para ditaduras africanas, porque ele agora está fazendo o que quer, porque foi endossado, segundo ele, pela maioria dos eleitores brasileiros, esquece que não é a maioria da população, que não está saindo da rua porque tem medo, mas essa população sensata um dia vai sair. Eu espero que saia, porque não há mal que dure para sempre. Porque ele não pode simplesmente, baseado nisso, fazer o que está fazendo. Dizer, e aí eu trouxe aqui, só me permita, que mentir, que é só o que ele faz melhor, dizer que o STF o proibiu de atuar na pandemia. Mas temos aqui da Constituição Federal, artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, 7º, item 7, previdência social, proteção e defesa da saúde. Parágrafo 1º, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º, a competência da União para legislar sobre as normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. O que isso quer dizer? Em nenhum momento o STF proibiu que o presidente atuasse na pandemia. Ele está usando como desculpa por não ter feito nada, e como não fez nada, e esse não fazer nada se transformou na morte de 380 mil brasileiros, quase 3 mil por dia, por causa dessa brincadeira. Por isso ele está sendo citado na Corte Criminal Internacional de Haia por prática genocida. E a primeira citação é contra as comunidades indígenas, ainda vem dos crimes ambientais e ainda vem da pandemia. Então, essa falta de atuação, quando ele caçou, na linguagem popular, terra nos pés,
ele passou a ocupar os governadores. Os governadores, sabendo que ele não ia fazer nada, tiveram, se não fosse isso, a coisa estaria com mais de 500 mil, criar o consórcio. E o que é que ele fez? Inicialmente ele tentou confiscar respiradores, como fez com Piauí e Maranhão, como Trump fez, tomou uns que veio pela Etiópia. Agora ele está, e aí eu vou fazer um alerta aqui, Anvisa. A Anvisa não está aceitando a vacina porque há um princípio burocrático que ela não preenche determinado requisito. Primeiro, errado, mentira. A Anvisa é Bolsonaro. Todos os ministros que estão aí estão para assinar a canetada dele. Não quer dizer que a Anvisa está preocupada não, porque essa vacina que a Anvisa não está aceitando, que é a da Rússia, ela tem 98% de aprovação e está aceita em todos os países do mundo. Mas como foi o consórcio governador do Nordeste que pediu, o Flávio Dino que conseguiu, ele mandou a Anvisa boicotar a vacina, colocando um princípio burocrático. Então isso vai ser citado mais na frente. Alguém vai pagar por isso, porque a cada demora dessa aqui, nessa brincadeira da burocracia, eu estou preocupado com o quê? Se a vacina vai fazer mal a 2, 3 pessoas, e as 3 mil que estão morrendo por dia. Na verdade, hoje no Brasil, eu já falei isso aqui antes no meu programa, nós temos um ataque ao World Trade Center do 11 de setembro diário. 5 Boeings caindo todo dia. Pronto, isso aí é a verdade, né? E não é que alguém vai pagar não, viu, Nonato? Já estão pagando, porque não tem como. Fatalmente nós vamos passar de 400 mil mortos, e se continuar do jeito que vai chegar em 500 mil. Realmente, apesar do Onyx Lorenzoni ter dito aí numa entrevista que, mas o Brasil já está aí com 500 milhões de vacinas compradas, né? Para vacinar até o fim do ano. Mas aí, a que preço? A que preço o Brasil está com 500 milhões de vacinas compradas? O Brasil comprou 500 milhões de vacinas para justificar 500 mil mortos? Viu, Fernando? E uma coisa que eu acho que é fundamental se colocar também nessa discussão por exemplo, nós tínhamos um sistema que era referência no mundo. O Serviço Nacional de Imunização. Que ele cortou verba do ano passado e tirou verba da Fiocruz. Pois é, que envolvia desde Butantan, Fiocruz, até o PSF aqui, o postozinho do PSF lá no bairro. Envolvia o SUS. E ainda expulsaram 15 mil médicos. Pois é, pequenas unidades de saúde com sua geladeira, com seu frigobarzinho lá, que recebia vacinas. Não essas, porque essas por conta... Mas tinha toda uma estrutura. O que é que aconteceu? Sucateamento. O que é que aconteceu? Corte de verbas. O que é que aconteceu? Negação da ciência. Nós da universidade estamos vendo. Nós estamos com os nossos salários congelados até 2034, né, com a PEC emergencial. Segundo, o governo está praticamente reduzindo a 10% as verbas para pesquisa nas universidades. E de onde é que saíram os pesquisadores que estão na Fiocruz, no Instituto Butantan, e em centenas de laboratórios de universidades também estão investigando o vírus, que estão pesquisando o vírus? Sem deixar de falar que verbas que já são congeladas pela PEC do teto dos gastos por 20 anos. 20 anos, desde o Michel Temer. Né? Ou seja, a universidade já está com os orçamentos congelados, né, pelo teto dos gastos aí da lei dos 20 anos. Aí você vem cortando o que já era mínimo. Então, tem outra coisa pior ainda nisso, Fernando. Tanta maldade, porque, como eu falei, todos os países têm, Portugal, Espanha, eles não estavam dispensando temporariamente contas de água e luz. Eles estavam assumindo as contas de água e luz dos trabalhadores, da população, porque se você está sem ganhar, como é que você vai pagar essas contas que vão se juntar depois? Você não tem condição. E o orçamento de guerra, que foram países que já passaram por guerra, sabem muito bem como sair dessa, o orçamento de guerra para as pequenas empresas que iriam sofrer arroxo nesse período, e elas terem como se levantar nesse processo. E o trabalhador, com um orçamento, um auxílio emergencial mais digno, ele teria como sair de casa só para comprar um remédio ou para fazer uma compra. E aí os lockdowns funcionaram na Inglaterra, funcionaram na Alemanha, funcionaram em todos os países, nos Estados Unidos e na Rússia funcionou. Mas aqui, o que é que o cara fez? Colocou o pior auxílio emergencial do mundo
certo? E emprestou 2 trilhões e 250 bilhões a bancos privados em plena pandemia. Para quê? Para esses bancos emprestarem, entre aspas, aos empresários que vão quebrar, que vão dar o seu patrimônio como garantia pelo empréstimo. Então é uma maldade. Tem gente ficando trilionário na pandemia. É tudo programado. Isso aí está na prática do ministro da Economia desse país. Isso é tudo. Para esse governo não tem coisa melhor do que essa pandemia. Tem gente ficando, sabe, catando dinheiro de rodo neste momento. Esse pessoal, aí é onde a gente chega. O neoliberalismo nazifascista, ele não tem pena do pobre. Ele não tem pena do trabalhador. E nós estamos tendo, infelizmente, a prova cabal agora, infelizmente. Só para aqui eu mandar um recado aos amigos que estão nos acompanhando, com sua licença, né, que eu estou com a listinha aqui dos nomes dos amigos, daqui a pouco eu vou colocar os que estão nos acompanhando em todo o país, né, do Amapá ao Rio Grande do Sul, e daqui a pouco eu vou fazer uma relaçãozinha no intervalo, no começo do outro bloco de debate. Que inclusive será agora, né? Tá certo? Estou conversando aqui com o Nonato Saraiva e Mariana Moreira. Estamos falando sobre a conjuntura sociopolítica no Brasil. São 18 horas e 25 minutos. Olha, tem muita coisa ainda no programa, então não ouse sair, hein? Vai tomar aquela aguinha, tá com vontade de ir no banheiro, aproveita agora, vai rápido. Pessoal que está jantando aí, horário da janta, aquela sopinha deliciosa, né? Que a mamãe faz. Aguarda um pouquinho. O Balanço Diário vai a um rápido intervalo e volta já. Melhor pelo menor preço, você só encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos. Ou a prazo a perder de vista, no carnê, no cheque ou no cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. Cajazeiras, Paraíba. Iogurtes, queijos, requeijão, doce de leite, sucos. O que torna o seu café da manhã mais gostoso, o que torna o seu dia mais gostoso. A Isis está completando 25 anos. São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia, qualidade, segurança e respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa e fazer a sua família mais saudável e feliz. Isis, gostoso como viver bem. Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175. Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Para um novo você que está se conectando com novos sonhos, ambições e possibilidades, uma nova Volkswagen.
mais conectada, mais vibrante, mais digital. Prepare-se. Volkswagen. Tô pensando em fazer o concurso da ESA. O que você acha? É uma ótima oportunidade, olha aí. Nossa última missão foi essa. Essa também. Você pode mais. Junte-se a nós. Inscrições em www.esa.eb.mil.br. Exército Brasileiro, Braço Forte, Mão Amiga, Ministério da Defesa, Pátria Amada Brasil. Loteamento Joca Claudino, um empreendimento de sucesso. Agora continua na segunda etapa. Chegou a hora do melhor negócio do ano. Loteamento Joca Claudino, com total infraestrutura, pronto para construir e morar. Água, energia e calçamento. Localização privilegiada. Pagamento super facilitado em até 90 meses. Loteamento Joca Claudino. Seu lugar é aqui. Últimas unidades já à venda. Ligue para 839-9315-1975 ou 83-3531-4535. Venha morar ou investir na melhor localização da Zona Norte de Cajazeiras, próximo ao UFCG e estabelecimentos comerciais. Loteamento Joca Claudino. Seu lugar é aqui. Os testes utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue estão aparecendo em diversos lugares. Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente, através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade, garantindo diagnósticos mais ágeis, sem abrir mão da confiabilidade. Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório. Exames pela Vida. Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Apoio Estamos de volta com o programa Balanço Diário. São 18h31. Agradecer demais essa audiência maciça todos os dias aqui na TV Diário do Sertão, no programa Balanço Diário. Olha, o programa tem muita coisa ainda. Estou aqui com essas duas pessoas ilustres, Nonato Saraiva e a socióloga, jornalista Mariana Moreira. Já já eles vão falar porque nós temos que faturar também, né? E aí quando a gente fala em faturar, fala coisa boa, e coisa boa é Kelson Cell. Olha aí, gente, Kelson Cell, Kerlisson Cell, tá? Tudo em celulares e acessórios. Gente, dividem até 12 vezes. Aceita todos os cartões. Kerlisson Cell, o celular é esse aí, ó, 839-9327-3916. E ele mesmo tem aí as promoções para passar para vocês. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Você que procura película barata, você vai encontrar aqui na loja Kerlisson Cell. Película normal para qualquer modelo, é isso mesmo, qualquer modelo, apenas R$4. Capinha transparente para qualquer modelo de celular, apenas R$4. E não para por aí não, viu? Película 5D para qualquer modelo também, apenas R$15. Então cuida, vem para a loja Kerlisson Cell e aproveita essa variedade de capas que temos aqui. Zé Kerlisson Cell, hein? Eu recomendo porque eu sou cliente, atendimento de primeira. Onde você encontra? Na Avenida Presidente João Pessoa, aqui em Cajazeiras. O lugar é Kerlisson Cell. Agora falou em auxílio emergencial, falou, apesar do valor realmente ser pequeno, você tem que procurar aquele lugar que você pode multiplicar esse valor. E o lugar que você multiplica o auxílio emergencial é o Torra Torra com o Mega Torra. Olha aí,
Agora é pra valer. Tá liberado o auxílio emergencial. Venha multiplicar o seu no Mega Torra. O que era 40 baixou pra 20. De 20 por 10. E de 10 é quase de graça. Choque em viscose e várias estampas. Inacreditável. Só R$ 9,99. Tapete J Serrano para quarto. R$ 16,99. Travesseiro fibra siliconada. R$ 12,99. Mop giratório com esfregão e 2 refis. Só R$ 79,99. Atacadão Torra Torra e Mega Torra. Aqui o seu auxílio vale o dobro. Atacadão, Torra Torra e Mega Torra. Aqui o seu auxílio vale em dobro. Corre pra lá, hein? Agora vamos falar de medicamentos baratos, aquele genérico com o melhor preço, você só encontra em Franfarma. Não tem outro lugar. Franfarma fica na rua João Rodrigues Alves, número 130. Telefone 991783033 ou 994116030. Descontos que vão de 20% a 90%. Farmacêutico de plantão. Meu amigo Francieldo tá lá sempre, ó, com esse sorriso, esperando você na Franfarma. Não tem outro lugar. Muito bem. Olha, são 18h35. Como já disse, estou aqui com Nonato Saraiva e com Mariana Moreira. Eu tenho inclusive aqui um vídeo de um cara fantástico, um grande empresário aqui na cidade de Cajazeiras, e ele fez questão de fazer algumas perguntas a você, Nonato Saraiva, e também a você, Mariana Moreira, né? Ele também tem aqui, já é figurinha marcada aqui no meu programa, tá? Eu estou falando dele, Irlânio Cavalcante. Vamos ouvir a pergunta. Antônio, por esse programa de tanto sucesso, sempre trazendo temas interessantes, atinentes ao momento que vivemos. Parabenizo também pela escolha dos debatedores, Nonato e Mariana, pessoas tão antenadas com essa realidade que ora se discute, né? Eu trago um questionamento para ambos. Nonato, hoje a CPI da Covid será instalada, muitos dizem, né, que será o pontapé inicial para a última pá de cal nesse desgoverno que aí está, podendo redundar inclusive em impeachment do presidente. Qual é a sua opinião sobre o desdobramento disso? O Brasil suportaria Bolsonaro até o final do mandato? Mariana, começa hoje a cúpula de líderes, né, aquela discussão sobre o clima, quando o Brasil protagoniza os maiores crimes ambientais da história. Qual a sua opinião sobre isso? E se houver tempo ainda, fala um pouco sobre a reinserção do Brasil na volta ao mapa da fome e ao desemprego como nunca antes. Agradeço o espaço, meu querido Fernando Antônio, sucesso sempre. Muito bem. Bom, pelas perguntas que Irlânio fez, 18h37, então o resto vai ficar para a próxima semana. Aliás, eu já quero aproveitar esse momento para marcar aqui, e eu sou assim, eu gosto de pegar as pessoas na frente da câmera da verdade, certo? Então, olha bem, eu vou intimar aqui Nonato Saraiva e Mariana Moreira para na próxima quinta-feira a gente dar continuidade ao programa. E aí, Nonato, topa? Fechado. Mariana? Assinada a intimação. Então, pronto, estão intimados, próxima quinta-feira, a continuação desse programa. Agora vamos às respostas das perguntas de Irlânio Cavalcante. Fernando, já começou por mim, me permita antes para deixar para o final do programa, porque eu já disse em outros programas também, a gente faz parte de vários grupos muito importantes de discussão conjuntural no país, e são membros por demais, sabe, por história como Mariana, sabe, são históricos, né, e corajosos e independentes. E ontem, quando eu mandei a chamada, muitos já divulgaram em todo do Amapá, o Rio Grande do Sul, né, a chamada, e eles estão todos atendados agora reproduzindo o nosso programa, e eu queria, só de uns os mais novos, né, que apareceram, porque tem dois grupos importantes, né, capitaneados aqui, organizados pelo Fernando Berfel, Mariana até o conhece, a Marisa lá de São Paulo, Fernando do Rio, o Alexandre Teixeira, advogado de Furnas, né, o Jair Galvão, historiador,
Marcos Verlaine, jornalista colunista de Brasília, está nos acompanhando. Carmen, Lúcia. O John, que é um jornalista da TV local de Macapá. Mauro Macapá está nos acompanhando agora, além da Marisa e o Fernando, que estão nesse momento. E fazer um merchanzinho local. Um abraço para minha esposa, que está em casa, a minha companheira, a arquiteta Elis Caroline, que está bombando aqui na cidade, e minha prole toda, o Júlio, o Hugo, a Isabelle, o Felipe, a Malu e a Alice, né? O meu Hugo, que está no Rio de Janeiro agora, nos acompanhando na UFRJ, fazendo pós-doutorado em matemática, que já é doutor pelo INPE, está nos acompanhando agora na UFRJ também. Então, desde já um abraço a toda a trupe, e entrando agora na questão do Irlânio. Antes, eu quero que você me permita também agradecer a audiência de todos, né? E avisar que todos estão convidados a assistir. O Balanço Diário é todos os dias, das 17 até as 19 horas, segunda a sexta. Muito obrigado pela audiência de todos. Por favor. O Júlio César, que é o meu mais velho também, que está nos acompanhando. E veja bem, Fernando, CPI da Covid, né? Existem mais de 100 pedidos de impeachment, que infelizmente foram arquivados pelo... Sentou em cima, o Rodrigo Maia sentou em cima desse pedido de impeachment, um recorde mundial de pedidos de impeachment, e que já era para ter sido questionado, talvez tivesse saído antes, talvez a situação não tivesse chegado onde chegou. Pela situação que o Brasil, a condição de número 1 do mundo em mortes dia, em previsão de uma grande quantidade ainda de mortes que ainda virá, pelo aumento assustador da quantidade de mortes, pelo descaso, pela brincadeira, sabe, pelo desdém, num período tão grave desse da nossa história, e o fato de chegarmos onde chegamos, nada mais natural do que um processo de fiscalização sobre as ações do governo federal. Então, quem não tem medo, quem não deve, não teme. Então, não há por que temer CPI, visto que o Bolsonaro e sua bancada, em 2005 e 2007, foram autores de várias CPI contra os governos do PT. Lembra do apagão aéreo e todas? Eles quiseram, eram os primeiros que estavam lá. E o próprio governo do PT disse, deixa vir, manda os advogados fazer a defesa e acabou. E depois viram que foi sabotagem e terminou a CPI, que era uma coisa também ali proposital, terminou dando com os burros na água. Então a CPI agora para a presidência da República é mais do que fundamental e natural, deveria ter vindo antes, talvez a gente não tivesse chegado a este ponto, só que o governo federal acha, Fernando, que nós ainda estamos em 64, ou 73, 75, que a gente está em plena ditadura militar, que ele pode usar a lei de segurança nacional para jogar para cima de quem o criticar, que a gente não pode estar falando o que está falando agora, porque pode ser que amanhã a Polícia Federal vá à nossa porta, porque eu não posso criticar o presidente. Logo eles que passaram a vida inteira criticando os governos de esquerda e nunca foram incomodados. Você nunca ouviu falar que o Lula ou a Dilma mandaram alguém fechar um jornal, ou demitir um jornalista, ou demitir um diretor da Polícia Federal que acabou de desmascarar desmatamento de áreas ilegais lá, o maior tráfico de madeira derrubada lá na Amazônia? E o que é que fez? O cara foi demitido pelo governo federal. Você denuncia um crime e você recebe como prêmio a demissão e coloca no lugar uma pessoa para fazer vista grossa, e o ministro que está lá no meio ambiente já foi condenado por improbidade administrativa e crime ambiental. Então nós estamos uma coisa estranha nesse país acontecendo e as pessoas fazendo vista grossa. Então tem que ser investigado sim, e a Comissão de Direitos Humanos e a Corte Criminal de Haia as denúncias foram aceitas, ele já está sendo julgado, e não adianta abafar, porque vai essa corte e ela condena e prende criminosos nazistas, e não adianta, eu já disse, não há prescrição de crime e não há questão de idade, você é preso em cadeira de roda, a gente já viu isso. Então é uma prática sim, genocida, que está acontecendo no Brasil, só que o que é que o presidente está fazendo? Ele conseguiu colocar na Câmara e do Senado pessoas que são coniventes com a sua prática. Certo? Não venha me dizer que aquele presidente do Senado com aquela elegância está a favor dessa população que está morrendo. Certo? Depois, como ele não fez nada e nunca teve projeto e não tem, ele não quer, parece que ele adora que as pessoas morram, deve ser, não quer que as pessoas se antecipem. Constitucionalmente, como eu falei agora, os governadores têm direito e autonomia para tomar posicionamento pela Constituição. O presidente não pode impedir que um governador compre vacina. E ele está jogando a população contra os governadores. A saída para o mundo foi o lockdown.
Mas um lockdown com o salário, com o auxílio de guerra e com o auxílio emergencial à altura, como eu disse a você. Da forma que está, fica aquela abre e fecha, e o povo continua morrendo. Isso também é proposital, porque ele incentiva a aglomeração, ele incentiva a abertura das portas do comércio, quando na verdade as pessoas têm que trabalhar. E o pessoal fica numa confusão, o povo tem que ir para a rua, empilheirar-se nos ônibus e se arriscar a morrer. Então é um descaso de toda forma que quem está lá para resolver é a Presidência da República. Quem está lá para resolver é o Ministério da Saúde. São essas pessoas que tinham que estar partindo, não nós. A gente faz a nossa função, que é usar máscara. Nós estamos aqui, um sim, outro não, mas nós estamos com nossa máscara e o nosso álcool está ali, certo? Nós estamos fazendo a nossa parte, mas quando quem deveria fazer não faz, tem que ser acionado. Não pode o que é que ele fez? Pegou os seus advogados, que aí você colocou, vamos entrar naquela questão das instituições jurídicas, PRG, Procuradoria-Geral da República, mas eu vou me citar nos órgãos que atuam como advogados do presidente, principalmente a PRG, que qualquer denúncia que chega contra o presidente, ela arquiva. A Procuradoria-Geral e a CCJ, a Constituição e Justiça, botou a Bia Kicis, que foi responsável por atentados ao STF, para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, a PRG e essa Constituição e Justiça e alguns outros órgãos da Presidência da República estão atuando como órgão de proteção à presidência. A Procuradoria-Geral da República não é um órgão de proteção da presidência, é um órgão do presidente, é da presidência do país. É do país, não é do presidente nem dos filhos dele. Certo? O que está acontecendo é que estão querendo colocar a instituição para cuidar da pessoa do presidente e seus filhos. Defendê-los, como ele mesmo disse. Eu não vou aceitar que a Polícia Federal investigue meus familiares. Troco tudo. Troco tudo, quer dizer, eu boto quem vai me defender. Não é papel da instituição nisso. Então, ele está jogando as pessoas contra os governadores, tentando impedir que os governadores tomem uma atitude, como agora o Flávio Dino comprando a vacina da Rússia, ele quer impedir, botando a Anvisa para dizer que não pode atuar, e jogando, e aí ele tem um trabalho de mídia, Mariana, fortíssimo, que a gente vê aqui na nossa cidade, emissoras de rádio, alguns locutores da própria TV e algumas rádios locais, de todo dia bater no rádio e na televisão de que a culpa desse desastre todo é dos governadores que estão fechando o comércio e estão matando o povo de fome. Então o cara não faz nada, fica brincando, joga a culpa para os governadores e faz uma propaganda para que a população se mobilize e diga: todo esse desastre e esse fechamento e a quebradeira do comércio é culpa do governo do estado, do prefeito local, que mandou fechar as lojas. Se não fosse isso, a tragédia teria sido maior do que o que está acontecendo. Então essa prática cruel que está acontecendo tem que ser investigada. Tem que ser investigado e você vai ver se essa CPI, ele não tem que estar interferindo em direção em quem está na presidência da CPI, não. E nem tem que estar tentando desviar foco, que é o que está acontecendo agora, está desviando o foco da CPI para os governadores. Vai investigar os governadores. Pode investigar, mas primeiramente tem que investigar a falta de ação e a irresponsabilidade de quem está à frente e não fez nada. Ok. Irlane, obrigada pela questão e pelo seu carinho, pela sua inteligência, né? Que isso nos deixa bastante lisonjeados, digamos assim, de termos um ouvinte do seu quilate. Eu vou associar as duas questões. Brasil volta ao mapa da fome e a Conferência Mundial do Clima. Inclusive, uma conferência que teve todo foi instigada assim pelo presidente norte-americano. Né? Porque essa conferência já era... Joe Biden. Que essa conferência já era para ter acontecido, mas o antecessor, né, dele brecou e tirou os Estados Unidos do acordo. Donald Trump. O Donald Trump, exatamente. Então, e qual é a relação fome com clima? Toda a relação. Toda a relação, por quê? Porque, inclusive, os estudiosos apontam que essas questões climáticas estão trazendo, inclusive, para o cenário dos países, figuras como os refugiados do clima. Pessoas que estão sendo forçadas a saírem de regiões, por exemplo, que estão se tornando inviáveis para a agricultura, para o cultivo,
Então, indo engrossar fileiras de cidades que não lhes comportam. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, quando do governo, se instituiu o governo, foi empossado o governo Lula, foi criado, não foi nem criado, foi fortalecido uma série de mecanismos que são assegurados pela Constituição de 1988, que são os conselhos. Nonato citou no começo aqui do programa a questão do Conselho das Cidades. Por exemplo, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. E aí foram criados conselhos estaduais, conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional, que era o quê? Discutir, porque tinha composição Estado, sociedade civil, e discutirmos as condições, alimentares e nutricionais da nossa população. Porque não basta você ter 3 refeições, mas a qualidade nutricional dessas refeições é necessária para que você tenha uma vida saudável, uma criança tenha um crescimento saudável, porque não basta só você ter farinha e rapadura num prato. Você pode até saciar a fome, mas nutricionalmente você não está com os nutrientes necessários para o desenvolvimento, e aí você vai se tornar debilitado, você vai se tornar vulnerável. Então, é preciso que entendamos isso. E aí trazemos para o nosso caso aqui. Nós, movimentos sociais, pastorais, sindicatos, se organizaram a partir das décadas de 80 com o fim da ditadura militar, mas na década de 90 constrói o que ficamos conhecido como Articulação do Semiárido, a ASA, e que começou a discutir, inclusive, a questão dessa região, considerada uma das de maior incidência de fome no Brasil. E se começou a brigar com o Estado, com os governos, sobretudo com o governo federal, para a adoção de políticas públicas capazes de alterar esse quadro da fome. Uma dessas políticas, que as pessoas acham bobas, isso é conversa, cisternas, que a gente vê aí em muitas casas. Aqueles tanquezinhos no oitão da casa, que você guarda a água da chuva, e você tem uma água de qualidade o ano todo. Nós reduzimos mortalidade por conta de problemas de diarreia, e nós reduzimos mortalidade por fome. Porque agora você tinha, inclusive, a água para cozinhar o alimento. E mais, além da cisterna de abastecimento humano, se brigou e se conseguiu uma política da chamada cisterna 2, que era a cisterna da produção. Interessante. A cisterna, você compra o cimento, você compra o ferro, você compra a brita, você tem que ter o pedreiro, todos da comunidade. Aí o donozinho da vendazinha lá que vendia cimento, não sei o quê, aí tem o seu comércio funcionando. Tira pela Minha Casa Minha Vida, o processo todo. Pois é, o processo. Não, mas eu só estou pegando, inclusive, Nonato, essa questão da cisterna para ver a questão da fome. Ou seja, você começava a produzir renda, incrementando o quê? A construção de uma cisterna. Você estimulava o comércio, porque era inclusive exigência do programa que os produtos fossem comprados nos comércios locais. Você não tinha que ir para Patos comprar cimento, você tinha que comprar aqui em Cajazeiras, ou em Cachoeira dos Índios, se tivesse, ou em São João do Rio do Peixe. O cimento, a brita, o ferro para fazer a armação da cisterna. Você ia munindo pessoas, instrumentalizando, formando pessoas de pedreiros para a construção de novas cisternas. E isso muda, inclusive, essa questão da fome. As pessoas começaram a plantar as suas hortas, começaram a plantar os pequenos roçados, porque sabia que mesmo numa estiagem, eles tinham a água necessária
para irrigar um pouco aquela plantação e ter comida. E aí o que é que nós vivemos? De 2013 a 2018, essa região semiárida do Nordeste enfrentou uma das piores secas, que segundo alguns especialistas, em termos de dimensão, foi mais terrível do que a de 1877, que ainda está aí no imaginário do sertanejo. Mas nós não vimos uma notícia de um saque, nós não vimos uma notícia de invasão de cidade, nós não vimos, como ouvimos até a década de 90, né, a Rede Globo fazendo reportagem no Jornal Nacional mostrando nordestino comendo rato. Não vimos nada disso. Aí, de repente, o que é que nós vemos agora? O Brasil volta ao mapa da fome. Aí perguntamos, quantas cisternas... E as campanhas de ajudas com cesta básica para o Brasil todo? Pois é, viu, Nonato? E mais, perguntemos, quantas cisternas... E volta ao mapa da fome no pior momento, no pior momento, que é a pandemia. Porque os outros países estão passando pandemia, mas não estão com essa questão da fome. Pois é, e aí a gente pergunta, de 2019, sobretudo de 2018, para cá, quantas novas cisternas foram construídas no semiárido nordestino? Aí a gente, eu não vou nem responder. Então, só pegando, só fechando rapidinho, já estamos estourando o horário, só para Irlanda, só para a gente colocar isso. Então, volta ao mapa da fome e mudanças climáticas tem tudo. Por quê? Porque enquanto nós estamos regredindo nessas políticas, nós também estamos regredindo na questão da proteção ao meio ambiente. Hoje o Brasil é um dos países que mais desmata no mundo. E a atitude do presidente norte-americano hoje de virar as costas, sair do ambiente e deixar o presidente brasileiro falando sozinho, é significativo. Aquilo não foi uma deselegância diplomática, aquilo foi um gesto político de colocar, nós não confiamos e nós não acreditamos nas suas palavras e nas suas intenções. Ô Fernando, desde a Eco 92, que o Brasil era protagonista principal da reunião do clima para cá, desde a reunião de Paris para cá, o Brasil sempre foi, vai ter uma reunião do clima, vamos ver o que o Brasil tem a trazer, né? O Brasil nós fomos colocados em 18º hoje, 18º, o presidente foi falar como se estivesse falando para os amiguinhos dele. Ele acha que todo mundo que está ali não é catedrático, conhece muito mais da situação do Brasil do que ele. Ele leu um teleprompter que nem ele entendia o que estava lendo, certo? As pessoas sabem disso. Isso envergonha o país. O Brasil está há 2 anos com os investimentos da combate... Você falou a palavra que eu ia dizer agora há pouco. Congelado, é uma vergonha. Congelado, é uma vergonha, os investimentos. É uma vergonha para toda a nação brasileira, né? Investimento de combate ao desmatamento congelado por 2 anos. E as pessoas sabem disso. A Noruega não deixou de mandar dinheiro para cá, para as ONGs, para a atuação exatamente do combate ao desmatamento e na política do clima, porque todas as regras dos acordos de Paris não foram cumpridas. Certo? O desmatamento, passar a boiada, abrir o área indígena para garimpo, e aí foi a maior mortandade de líderes indígenas da história no ano passado para cá. Enquanto isso, o maior lucro dos bancos, né? Então, a gente saiu de um protagonista respeitado do mundo para o 18º, no fim da fila, e o presidente americano, na hora que o presidente, depois do da Argentina, ele saiu e deixou o Bolsonaro falando só. Primeiro, no ano passado, quando Bolsonaro achava que Trump ia mandar no mundo, Bolsonaro foi lá, desafiou todo mundo, dizendo, você não tem que falar nada não, porque vocês poluem, e mandar as ONGs desmatar a Amazônia. Chegou lá peitando o povo. Hoje ele foi com um discurso mais amenizado, mas que não convenceu ninguém, pelo contrário, as pessoas sabem, entendem o que está acontecendo no Brasil. Então não adianta você querer maquiar com discurso falso. Então, infelizmente, o Brasil passou a maior vergonha que uma nação poderia passar, que foi protagonista e jogaram para o 18º, e o líder que convocou a reunião não esperou você falar. Então tem coisa pior que isso. Então isso é mais trágico ainda, e não adianta querer passar o pano, dizer que o discurso foi isso, foi aquilo, não. Foi uma atitude. A Globo hoje, se você olhar, olha, o presidente justificou que saiu porque teve que... Não conversa. Ele saiu de propósito, porque se fosse o Trump que estivesse governando, ele sabe que o Bolsonaro acusou o Biden de fraude nas eleições sem ter nenhuma prova.
Então é hábito desse cidadão dizer que fulano roubou, que está havendo fraude. Ele quer, está botando a presidente da Comissão de Constituição e Justiça para tentar passar o voto, deixar o voto eletrônico, né? Para você votar de novo na cédula de papel, dizendo que as eleições serão fraudadas. Como é que você aceita um negócio desse? Ele foi eleito no voto digitalizado, passou a vida inteira votando na urna eletrônica, e agora que ele está no poder, ele está colocando um general que ameaçou o Supremo Tribunal, certo? Dizendo que as pessoas que estão discordando do governo estão incentivando a desordem, estão e contribuindo para a falta de estabilidade do governo federal. Que estabilidade ele está se referindo? Que desordem maior do que essa que está estabelecida institucionalmente? Então você pegar os outros que eram sensatos, saíram. Mas o Braga Neto, fez um discurso ameaçando a instituição. E o que é que ele quer? Ninguém pode questionar o presidente, certo? Ele quer mandar no TSE, nas instituições, quer dizer que o voto agora tem que ser novamente nas cédulas, manuais, e quer jogar as pessoas dizendo que é um complô, né? Isso é coisa bem é uma atitude psicótica isso na cabeça, que é um complô das instituições para tentar derrubá-lo. Ele está passando rasteira nele mesmo. Ele é o cabo eleitoral dos seus próprios adversários, pelas atitudes que ele está tomando. Então, nós estamos aqui neste programa, e eu quero agradecer o companheiro Irlânio, que eu não falei na hora, já deixar um grande abraço para ele, pela sua contribuição. É um guerreiro que batalha com a gente aqui nessas lutas, e esse espaço que a gente tem é um espaço democrático, por direito, que são concessões também, e as pessoas têm que saber ouvir. Você não pode simplesmente estar maquiando informações e passando informações falsas para a população, que vocês recebem para isso. Tem emissoras aqui de Cajazeiras que é o mesmo discurso do presidente da República, funcionam como sucursais da presidência. E quando você vai fazer um contraponto, e aí a gente agradece exatamente esse espaço, cerceia o nosso direito de participação, reduz nosso tempo dizendo que a gente fala demais. Quem fala muito é porque tem muito a dizer, e quem não aguenta ouvir, certo? É porque é conivente com o que há de errado aí. Então nós estamos aqui para fazer, essa é a nossa função. A gente agradece o espaço, agradece a todos que estão nos acompanhando, já me antecipando, e deixar o tempo agora para a Mariana finalizar. É bom que você já faça as considerações finais. Para convidá-los para o próximo debate que a gente vai ter, porque é como eu disse a nossa amiga Fernanda, amiga Mariana, assunto não falta. Todo dia a gente tem uma nova surpresa desagradável para discutir. É verdade, muito bem. Nonato Saraiva já fez as considerações finais. Mariana Moreira, muito obrigado pela participação, viu? Deixo o espaço para seu boa noite, suas considerações finais, e lembrando que na próxima quinta-feira continua o programa, tá bom? Por favor. Ok, eu chego de véspera, né? Então, só agradecer, Fernando, por esse espaço. Eu acho que isso é o papel da mídia, da imprensa. É o papel do jornalismo. Eu tenho a minha formação em comunicação social, né, minha graduação, e eu aprendi nos bancos da universidade isso, né, que os veículos de comunicação, eles têm essa função, né? Nós não estamos discutindo indivíduos pessoais, né? O presidente da República pode ser a melhor figura humana. Eu estou discutindo a função e os atos de uma presidência, ou de um prefeito, ou de um governador. Então, acho que é fundamental que nós tenhamos essa compreensão, e esse espaço é imperativo para isso, porque somente assim nós vamos construir pessoas, uma sociedade mais participativa e pessoas mais conscientes. E eu acho que você tem um papel fundamental nesse processo. Obrigado. Muito obrigado, então, a Nonato Saraiva e a socióloga, jornalista Mariana Moreira. Lembrando que estarão novamente aqui comigo na próxima quinta-feira, mas que o espaço está aberto também para quem quiser participar. Entre em contato com a nossa produção, tá? Alguém que queira também explanar alguma coisa aqui, colocar suas ideias, né? Fique à vontade, tá? Nós vamos abrir sim espaço para você que de repente diz, por que não é o caso, mas por que só estão dando espaço, digamos assim,
à esquerda e por que não à direita? Então, que venha também à direita, tá? O programa é democrático, tem espaço para todo mundo, ok? Falar agora de Império Ótica, que fica ali em São João do Rio do Peixe. Olha a pergunta, é hora de trocar? Trocar o quê? O seu óculos, a sua lente. Telefone 839-9804-1454. Lembrando que tem exame dia 26 de abril, hein? Pela manhã, lá na Império Ótica, em São João do Rio do Peixe. Esse é o lugar. Atenção, amanhã, sexta musical. Amanhã vamos começar Talentos do Sertão. Então você aí que está assistindo o programa, já começa a compartilhar. Amanhã vai ter muita gente cantando aqui, mostrando o seu talento. Toda sexta, no Balanço Diário, é sexta musical. Amanhã também ao meio-dia tem Olho Vivo, com Petson Santos e José Dias Neto. Eu volto às 17 horas, você já sabe. Amanhã, sexta musical. Muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Ótima noite, que Papai do Céu abençoe o seu lar, a sua empresa e a todos os locais aí que estão voltados para a saúde. Todas as pessoas que estão doentes aí, que Deus abençoe, que se recupere, tá bom? Isso vai passar. Tchau, Brasil, boa noite, até amanhã.